Estamos chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Já estamos aqui na Mania, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado aí pela sua audiência. O Juninho Corrêa mudou o dia dele agora, né? Antecipou. A gente fazia sempre na quinta, agora está fazendo na terça-feira. E começa já hoje, terça-feira, aqui com a gente. Temos um monte de assunto para falar. Acho que 2 a gente consegue falar. Você estava esperando um negócio diferente? Você achava que Bolsonaro, a votação lá dos ministros seria diferente? Você achava que era diferente? Eu não achava nada. Eu achava que poderia ser uma caixinha de surpresa, né? Né? Eu acho que todo mundo já sabia que seria desse jeito. Então, Bolsonaro não vai ser candidato nas próximas 2 eleições? Eu achei que talvez poderia não chegar nesse ponto, sabe? Mas se aquela quantidade de... Não, eu achei que o processo eles iriam barrigar mais para não chegar ao ponto nós falamos sobre isso aqui, né? Ao ponto de fato ser julgado, né? Uhum. Mas assim, depois que chegou o ponto de ser julgado, aí já não adiantava mais, né? Assim, que sentimento gente, o Juninho é do partido do Bolsonaro, é do PL, tá? Juninho é apoiador do Bolsonaro e é do partido, né? Juninho é do partido, é vereador aqui em Cachoeiro. Qual é o seu sentimento com isso? Cara, desculpa pela voz, primeiramente bom dia para todos aí da rádio, pessoal da televisão. Desculpa pela voz, estou há 2 semanas já tossindo pra caramba. A minha voz está até um pouco ruim hoje. Assim, eu já falei aqui diversas vezes sobre esse assunto, mas eu sou muito pragmático com algumas coisas, né? É claro que a gente entende que a contribuição do Bolsonaro foi uma contribuição, né, para o Brasil nesses últimos 4 anos, né, muito grande, principalmente para a ala conservadora brasileira, que é uma ala muito grande, que não tinha os seus valores representados, né, no governo federal e tudo mais. Então, a vinda do Bolsonaro, ela representa isso para essa ala mais conservadora, para a direita, que no Brasil, durante muito tempo cidou, não digo adormecida, mas ficou à parte do debate político. Então, ver o Bolsonaro perdeu a eleição e agora sendo tornado inelegível, a gente fica triste, mas quando a gente vê a situação do nosso país, como a gente já discutiu sobre isso, a gente entende que o processo ele é muito maior do que simplesmente ganhar a eleição. Eu acho que o que a gente tem que aprender é justamente isso. A gente não pode ficar com esse negócio, não, porque é só Bolsonaro, e porque se Bolsonaro for cassado a gente vai, né, fazer uma revolução. Gente, a questão não é só uma eleição de um presidente. Sim. A questão não é só e política também não se faz só com mandato. Não se faz. Política não se faz. Você faz política o tempo todo. Nós estamos falando aqui agora... nós estamos hoje vivendo num país, a gente já falou sobre isso, um país que tem uma insegurança jurídica muito grande, não só para... A gente fala muito do empresariado que tem insegurança jurídica porque nunca sabe até onde pode ir no investimento, porque pode vir uma legislação, mudar uma legislação e ele tem que se readequar, mas também existe uma insegurança jurídica hoje para quem é político. Hoje quem é político no Brasil, que até então tinha uma imunidade parlamentar, sofre perseguição. Mas quando você fala de hoje, você está falando de hoje no novo governo, ou lá no governo do Bolsonaro também, no governo do Temer, da Dilma? Quando eu falo de hoje, a gente pode pegar um espaço de tempo aí, desde 2014, 15 mais ou menos, né? Uhum. Porque para a história isso é muito recente, sabe? Sim. Para a história o recente às vezes é 40 anos. Uhum. Então, esse período é um período que a gente tem visto muitas coisas que num governo democrático não deveria acontecer. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos vendo aí chapas inteiras de partidos sendo cassados por decisão de tribunais regionais.
Lá no Ceará, por exemplo, a chapa do PL foi cassada inteira. Eles ainda não perderam o mandato, mas já tem a decisão para perder o mandato. Provavelmente vão perder. Pode ser. Né? O senador lá o Rogério Marinho, se eu não me engano, ele é da Paraíba, né? O senador da Paraíba, Rogério Marinho, que disputou a presidência do Senado, ele pode ter o mandato dele de senador cassado por conta de um problema que aconteceu quando ele era vereador, há anos atrás. Então, olha só a instabilidade, porque uma coisa é um mandato, outra coisa é outro. A gente sabe disso. Olha o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele estava respondendo processo quando ele era deputado estadual no Rio. Quando ele se tornou senador, a competência mudou, o processo ficou parado. Né? O filho do Bolsonaro, eu estou falando. Mas, em alguns casos, não é assim que eles pensam. Bolsonaro hoje foi tornado inelegível porque questionou o processo eleitoral. Mas aí, nesse caso, aí você questiona o quê? O judiciário? Eu questiono o arquétipo ou o político, sistema? O sistema. Não, o sistema é muito amplo, né? O sistema acaba não sendo ninguém. Mas a conjuntura... Não é ninguém, mas nós sabemos que o sistema é gente. O sistema é gente. Mas quando fala sistema fica muito impessoal, né? Sim, sim. Mas, que, aliás, é muito discutido. porque o sistema decidiu, o sistema decidiu. Quem é o e sistema? aí, quem é o sistema? Aí você ficou a impressão de que o sistema não é gente. O sistema é gente, sim. O sistema tem alguém. O sistema é um conjunto de pessoas que fazem aquilo acontecer. Então, mas esse sistema que eu falo é justamente o quadro político que nós estamos vivendo. É parte do judiciário, é parte do executivo, é parte do legislativo, porque é nessa crise que essas decisões erradas que elas prosperam, sabe? Esse modelo de fazer política que foi implantado pelo Bolsonaro, você disse muito bem, olha, tinha uma ala conservadora aí, que você falou que estava adormecida, né? Eu acho que não. Eu acho que essa ala, ela não sabia, não tinha encontrado a forma de levar o debate. O Bolsonaro encontrou. Isso aí, não tinha a voz ali do cara se agarrar. Isso aí o Bolsonaro... Até que ficava naquela dúvida, era o PSDB, aí era não sei mais quem. Exatamente. Mas esse modelo, ele não extrapolou a maneira de fazer política, a maneira do discurso. Aí vamos falar do Bolsonaro, que o Bolsonaro ele deu esse discurso, isso influenciou no discurso do país. Não extrapolou, poderia ter feito uma política, um discurso menos agressivo. Aí quando eu falo disso, eu falo do próprio discurso do Bolsonaro com relação ao judiciário, com relação à mídia, enfim. Eu acho que o que desencontrou, aí a gente tem que fazer essa... Aí eu estou falando de falta de... Não estou criticando, estou falando de falta de tato, de habilidade naquele momento que estava com poder. Talvez eu acho o seguinte, que o Bolsonaro, ele pecou porque ele falou muita coisa, mas não executou tudo o que ele falou. E aí, pode ter gente aí que vai reclamar, né? Porque o sistema estava... mas tinha coisa que ele podia ter feito. Por exemplo, o Bolsonaro ele não poderia, de forma alguma, ele poderia ter feito uma carreira presidencial, eu não estou falando política, presidencial, feito uma carreira presidencial, falando de antissistema, falando de uma política de respeito aos poderes constituídos, falando de uma política de independência, falando de um monte de coisa, e chegado no mandato, numa decisão dele de nomear o superintendente da ABIN e o STF falar que não poderia porque era um amigo, e ao invés dele bancar, ele recuar, todo o discurso que ele fez durante a campanha, durante o mandato mesmo, dizendo que iria fazer, quando ele recua, ele dá um sinal de que aquilo que ele falou não necessariamente é aquilo que ele vai fazer. Sim. Você citou eu citei mas um exemplo, nós tivemos vários exemplos durante. Mas é porque eu acho que esse primeiro exemplo, quando o Alexandre de Moraes, foi a primeira vez que o Alexandre de Moraes cresceu na briga. Foi a primeira vez, primeiro fato, lá no primeiro ano de mandato. E ele estava no auge. Quando ele fala que ia nomear o Ramagem, o Alexandre fala que não poderia porque era amigo dele. E ao invés dele bancar, porque ele ficou ali uma semana brigando na mídia.
o Alexandre. Sim. Ao invés de bancar, ele recuou, o que ele deu o sinal? Não, o sinal é de que eu falei, mas eu vou respeitar tudo que vocês falaram. Não sei se você viu agora recentemente uma entrevista dele, tem, sei lá, de... Sei aí lá. Depois disso, pode ver, o STF começou a eu não sei se tem um mês, tem 20 dias, uma entrevista do Bolsonaro agora recentemente, a repórter, uma menina, eu não lembro de qual emissora, mas era uma coletiva no meio da rua, e ela perguntou o seguinte, o que você errou no seu governo? Se voltasse a ser governo, você não faria o mesmo? A primeira resposta do Bolsonaro: não brigaria com a mídia como eu briguei. Entendeu? Também. Pois é, não, mas aí é mais um sinal de que ele porque assim, deixou de bancar aquilo que... É outra coisa que eu falei que ele falou e não cumpriu. Ele arranjou uma briga com a mídia no período da eleição. De maneira especial a Globo. Principalmente a Globo, porque a Globo não adianta, a Globo é o maior canal de comunicação. Não tem jeito. Tirando a rede social hoje em dia, da mídia tradicional, ela é o maior canal de comunicação que existe no Brasil. E ela influencia até as mídias, a rede social. Pauta. Ela pauta, não adianta, ela pauta. Ele arranjou briga com a Globo. Tudo bem, o Lula também sempre brigou com a Globo. Sim. Só que o Lula, o método do Lula é o método de botar anúncio, ou seja, botar verba nas emissoras para as emissoras falarem menos dele. O Bolsonaro não fez isso. Só que aí foi outro erro. Ele arranjou uma briga, não mandou dinheiro, porque não tinha que mandar dinheiro mesmo, mas também não fez o que ele disse que ia fazer de auditoria nas redes de comunicação. A Globo, ela tem muita dívida com o Estado brasileiro. Sim. A Globo tem muito O Bolsonaro cansou de anunciar que não renovaria a concessão. E renovou a concessão. Foi lá. Então, assim, por que ele arranjou uma briga com uma emissora dizendo que não renovaria a concessão se no final ele renovou? Sim. Então, por que fala uma coisa e faz outra? Por que brigou com a vacina desde o início da discussão e comprou vacina para todo mundo? Juninho, esse modelo de fazer política do Bolsonaro, ele sobrevive? Por um tempo. Isso serve para todos nós. Isso serve para mim, para você, isso serve para todos nós. Sobrevive. Eu acho que todo tipo de fazer política, todo modo de fazer política, ele é adaptado para o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que esse modelo de fazer política do Bolsonaro é para este momento que nós estamos vivendo. É um momento de extremos que a gente está vivendo. Eu já até comentei sobre isso, né? Comentando até um livro de um escritor, Carlos Bal. É um momento que nós estamos vivendo, um momento de extremos que a gente está vivendo. É um tipo de política que vai funcionar agora. Talvez esse tipo de política... Você acredita que esse modelo ele tem sobrevivido ainda? Tem, por um tempo tem. Tem. Em 2003, nós tínhamos um cara que fazia esse tipo de política, que era o Enéas. Sim. O Enéas, como presidente da República, não conseguia alavancar. Como deputado federal, foi o mais votado de São Paulo. Na época, foi o mais votado da história. E era um tipo de política o próprio Lula fez lá atrás esse mesmo modelo. Isso, numa outra linha. De 90, isso aí. Numa outra linha diferente, que é da extrema esquerda. Isso. E aí o que o Lula fez? Ele teve que se tornar o Lulinha Paz e Amor, né? Isso. Que a história conta, em 2002 para se eleger. E agora, mudou tudo. O Lula teve que voltar o Lula de 90. É, isso aí. Mais ou menos, né? Não vamos colocar exatamente. Mas o Lula meio que trouxe um pouco daquele Lula de 90, o Lula sindicalista. Ele trouxe um pouco disso. Por quê? Porque era um momento que precisava. Era um momento de um embate muito direto que precisava. Porque é um momento histórico, eu acho, né? Deixa eu puxar o intervalo comercial. Eu queria falar com você, porque eu já prometi, tem vídeo, você viu, falando que a gente falar de reforma tributária. Possivelmente vai ser votado até sexta-feira, debate acontecendo hoje, reunião lá em Brasília. Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, está em Brasília, inclusive, para esse debate. O assunto para depois do intervalo comercial. Segura aí, voltamos já já. Vamos seguindo com o nosso programa, hein? Aqui na nossa Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado pelo carinho, estamos também aqui nas nossas plataformas digitais. Hoje é dia de Júnior Corrêa. Juninho está aqui conversando com a gente. Mudamos o dia de quinta para terça-feira, agora dia de terça a gente debate ao vivo aqui nas nossas emissoras de rádio e à noite na Rede Brasil de televisão. Falamos aqui da questão do Bolsonaro, da direita, da política
sendo feita pela direita e pela esquerda, falamos disso aqui no primeiro momento. Vamos falar de reforma tributária, porque esta semana é o assunto que o Brasil debate, que o Brasil inteiro fala. E aí esse é um assunto também que há quantos anos a gente fala disso, né? Há muitos anos a gente fala de reforma tributária, tem que ter, essa é a reforma mais importante, ela tem que acontecer, ela precisa acontecer. E aí? Ela está acontecendo... Só que a gente tem conhecimento dessa reforma de maneira genérica, né? A gente vai falar um pouco, mas de maneira profunda a gente não conhece. Assim, e toda reforma tributária, ela gera expectativa, né? Porque ela pode, ao mesmo tempo, na cabeça da cabeça do cara que fez, dá muito certo. Uhum. E no papel, quando você bota ali na caneta, dá muito certo. Sim. Quando você bota em prática, aí algumas coisas começam a acontecer, né? Às vezes, um setor que você achou que daria muito certo, que aumentaria muito a arrecadação, o cara começa a criar mecanismos para poder fugir, para poder... Então, assim, a prática mesmo a gente nunca sabe o que vai dar. Um dos pontos seria unificar ISS com ICMS, seria município e Estado. E aí os governadores já estão em Brasília hoje... Não só INSS e ICMS, né? É PIS, CONFINS, IPI... Isso, mas essa questão dessa junção aqui, os governadores já estão indo para Brasília... Quanto repasse. Quanto repasse? Olha, peraí, tem um negócio errado aqui. Isso. A expectativa é uma redução de 23 bilhões para os estados e 27 bilhões para os municípios. Então, é uma redução considerável. Nossa mãe. O Tarcísio... Você imagina uma cidade igual para a gente aqui, o prejuízo que é para a gente. Eu não sei, é aí que tá. Eu não sei até que ponto a gente seria afetado. Porque, normalmente, essas reduções, elas pesam mais para um lado do que para outro. Por isso que, por exemplo, o Tarcísio, ele fez uma proposta de fazer o repasse com base em pessoas que recebem Bolsa Família. Por quê? É óbvio. O estado de São Paulo é o estado com maior população do Brasil. Automaticamente, tem o maior número de Bolsa Família é lá. E o estado de São Paulo sempre foi um estado... Mas a defesa do Tarcísio é pela quantidade? Pela quantidade de pessoas com Bolsa Família. E aí, óbvio que ele teria uma parcela muito grande do repasse, né? Óbvio que não cogitaram. Né, quando ele faz essa defesa, naturalmente ele faz a defesa dizendo... no estado dele, e o argumento dele é que, olha, você tem Bolsa Família, tem problema social. Isso aí, programa social. Então, onde tem mais gente precisando de programa social, é onde mais precisa de recurso federal, né? Mas eu estava vendo uma tabela, né? Eu até pensei em buscar agora, mas eu não vou conseguir encontrar. Dizendo quanto que a cada reais que cada estado arrecada, o quanto que volta. Por exemplo, o estado de São Paulo, a cada 100 reais que ele arrecada, volta cerca de 12 reais para ele. Entendeu? Volta muito pouco. 12%? Quase isso. O Espírito Santo, por exemplo, volta coisa de 80, 90 reais. Volta quase a mesma coisa que a gente arrecada. Agora... Tem uma explicação para essa disparidade? Tem. É por conta... É justamente a função social do imposto quando foi criado. A ideia é aqueles estados com melhores índices econômicos, com melhor qualidade de vida, o repasse do governo, o repasse de imposto federal que eles fazem, eles voltam menores porque é para compensar os locais que têm menos desenvolvimento. Então, por exemplo, a região Nordeste e Norte é a que recebe mais. Entendi. Tem estado, eu acho que é o Roraima, o Amapá, que recebe quase 400% do que ele paga. Entendeu? Aí, de novo, entra a questão do argumento do Tarcísio lá de São Paulo. Pois é. Opa, puxa aqui para a questão social aqui, a questão do Bolsa Família, porque aumenta aumenta a arrecadação lá. Entendi. Então, assim, você vê quando que um estado é próspero, quando ele recebe pouco imposto federal. Né? E quando um estado ele é mais pobre, quando ele recebe menos. Né? E aí, essa é uma discussão... Essa discussão ela pega muito por conta disso. Com essa reforma tributária unificando, e aí você vai unificar, você vai unificar esse monte de imposto e vai fazer um que é ligado ao Estado, que é o IBS, que vai ser para o Estado, e o IBS que vai ser para o município. Nessa nova alteração, não vai mexer em alíquota, por enquanto. A gente já sabia disso. A alíquota não vai ser mexida. Então a gente vai pagar a mesma quantidade, basicamente, que a gente pagava. Uma coisa que facilitou para as empresas duas, na verdade, né? Uma delas,
Você vai evitar algumas sobretaxas que aconteciam. Isso. Sobretaxa não, sobretaxa, ou bitaxação. Que era empresa que às vezes ela fazia um produto e pagava imposto, ICMS, acontecia muito disso, né? Uhum. Então, por exemplo, a empresa de uma indústria, ela pagava imposto para poder produzir aquele produto, aí depois ela vendia. Ela comprava matéria-prima, depois ela vendia para o mercado e pagava ICMS sobre essa venda. Aí o mercado vendia no varejo por mais ICMS. Você tinha um imposto ali que estava escalonado, né? Muito embora você tivesse mecanismos para poder ir abatendo, ainda sempre ficava alguma coisa no final, um resquício. IPI, principalmente. Agora, como você eliminar isso e não mexer na arrecadação? Você joga para a ponta. Não, mas aí que tá. Essas arrecadações, essas sobretaxas que aconteciam de maneira escalonada, não é isso que aumentava a arrecadação, né, do Estado. Porque isso encarecia. Então, você tinha um ponto de venda, de oferta, muito maior do que a demanda precisava. Então, quando você tira esse valor lá na ponta, você reduz automaticamente o valor do produto e você permite que mais pessoas possam ter acesso, entende? É aquele mesmo pensamento que o Paulo Guedes tinha. O Paulo Guedes tinha esse pensamento de fazer uma reforma tributária em que, eu lembro até que ele falou eu não quero acabar com a Zona Franca de Manaus, só que eu quero estender ela para o Brasil todo, né? Isentar ISS para o Brasil todo. Porque qual é a ideia? A ideia é você saber aonde está a base tributária que vai aumentar a arrecadação. O negócio não é você botar imposto em tudo, é você colocar um imposto, não precisa nem ser grande, mas um imposto justo sobre uma base de cálculo que todo mundo está nela. Então, por exemplo, por que bens e serviços sempre foram base de cálculo para o governo? Porque todo mundo precisa consumir bens e serviços. Todo mundo compra, todo mundo usa o mecânico. Só que qual é a forma que o cidadão tem para poder fugir disso? O autônomo. O autônomo não paga ISS, ICMS. Isso. O cara que vai comprar no Paraguai e vem para cá com a bolsa cheia, o sacoleiro, ele não paga imposto. Então eles conseguem escapar dessas taxações. Só que não é isso que mexe no valor de mercado, né? Porque eles acabam sempre aproximando o máximo possível. E a questão da unificar o imposto também é uma coisa que, embora a questão da unificação ela não vai mexer naquilo que o cidadão paga, mas o segundo impacto, para as empresas é mais barato porque hoje eu estava vendo tem um tempo já, uma notícia de que hoje você tem quase que um gasto de 6 meses de salário. Uma empresa gasta 6 meses da sua arrecadação só para poder pagar empresas de contabilidade. Para poder fazer os impostos, pagar impostos. E o negócio é tão complexo que, se a empresa não tomar muito cuidado, às vezes com um funcionário desatento faz um pagamento errado e vai criar um problema lá na frente. Com a unificação se torna mais fácil, ou seja, para as empresas reduz custo. Sim. E você tem a chance de ter menos o risco de errar é menor, né? E o risco de deixar de pagar. Meu Deus, como é que é a palavra? Quando você deixa de pagar imposto? Me fugiu aqui agora na cabeça. O risco de deixar de pagar. Eu esqueci. O risco de deixar de pagar. Inadimplência. O risco de inadimplência é maior. Mas, então, isso é bom também, essa unificação. As discussões aqui é justamente isso. Porque os repasses, se eles não forem feitos para o Estado e o município, como é feito agora, muitos programas sociais e programas mesmo de governo, podem ficar aquém, né? Então, por exemplo, hoje nós temos em Cachoeiro aí, né, o nosso maior fonte de investimento em Cachoeiro é recurso de Estado e da União. Né? Com essa redução... Aí o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele abriu ontem, segunda-feira, abriu esse debate dizendo o seguinte, olha, abriu para governador, hoje está lá, o Renato Casagrande, o próprio Tarcísio está lá hoje nesse debate, Zema, da região sudeste, sul e sudeste hoje no debate lá. São os mais atingidos, né? Os mais atingidos, exatamente. Eles estão lá nesse debate, o Arthur Lira, então ele está certo em escutar essas pessoas, né? Não tem. Por exemplo, eu lembro que teve um encontro aqui da Assembleia aqui na Câmara de Cachoeiro. E ali o Marcelo Santos, que é o presidente da Assembleia, ele anunciou que no Brasil, no Espírito Santo, seria o único lugar no Brasil em que estariam reunidos relator, o proponente,
todo mundo da equipe econômica. E eles fizeram um debate aqui no Espírito Santo para poder falar da reforma. E o Espírito Santo deu a contribuição dele também. Agora, a gente está debatendo, o país está debatendo a questão da reforma, e a gente está, né, tomara que a questão da unificação, a gente está entrando num debate que ainda é um debate. O ideal seria que essa reforma, o ideal seria que ela fosse para reduzir a carga tributária. Esse seria o ideal. Mas com essa máquina pública, com o custo que custa, não pode pensar nisso nunca. Aparentemente vai haver uma redução em cima do imposto de renda. Eu não sei até que ponto isso vai permanecer até o final, né? Mas para alguns segmentos também, né? Não, imposto de renda, pessoa física. Geral? Só que aí vai ser criado um imposto para dividendo. Aí que tá. Eu não sei se vai se manter até o final ou não. Porque colocar imposto sobre o dividendo, ou seja, sobre... Quando você fala que não vai se manter até o final, porque essa semana as modificações serão feitas no texto. Pode chegar, não é isso? O Arthur Lira quer votar até sexta-feira. Não sei se ele consegue votar até sexta. Mas... pode ser que peça um destaque, entende? Entendi. Eu quero destaque na e essa questão é tão séria que tem que esgotar todos os debates, né? A questão não é nem sexta-feira agora. Seria o ideal? Seria, mas também quem esperou tantos anos, esperar mais uma semana ou até depois do recesso, não é isso? Assim, eu sou a favor de diminuir imposto, eu sou a favor de colocar imposto sobre dividendo, desde que faça de maneira consciente. Também não pode achar só porque é lucro que você pode colocar um imposto acima do permitido, porque não é porque é lucro que quer dizer que é o a mais. Às vezes o lucro que é o salário da pessoa. Eu tenho um sentimento que é o seguinte, se fala muito o seguinte, porque o Brasil, você falou disso agora há pouco, que a pessoa vai ter um jeito de driblar isso aqui. O Brasil só nega muito imposto, e é verdade. Mas a impressão que eu tenho é que ninguém quer só negar, todo mundo quer pagar. Ninguém. Né? Mas o cidadão... se cobra um imposto que quase que impossível de você pagar. O imposto é tão alto, aí é o seguinte, o cidadão só nega porque está alto, e aí se cobra alto porque só nega. É isso aí. Né? E teria que encontrar São muitas razões. Acho que o fato de ser muito difícil, muito imposto, muita coisinha, o próprio cidadão, às vezes, ele se perde na hora de pagar e acaba sonegando. Tem aquele cara que já paga muito imposto todo ano, e tem imposto de renda, nem sempre é restituído, e sempre paga alguma coisa. Aí quando ele precisa de um serviço público, não tem. Aí o cara fica revoltado, aí ele quer descontar onde? Ele desconta no IPTU, ele desconta... Sim. Às vezes o cara está num momento de crise que o Estado não está nem aí se o cara está em crise ou não. Aí o cara ele tem que arranjar um jeito de sobreviver. Então ele vai buscar o mercado informal. Então assim, o brasileiro ele só nega imposto não é porque ele não quer pagar, mas é porque ele vê que não tem o retorno e quando ele precisa ele não é atendido. O que ele quer é pagar para ter a vida dele normal. E o brasileiro eu acho que ele tem um pensamento correto. Eu pago para poder ter um serviço de qualidade. É isso que... Juninho, acabou nosso tempo aqui. Bom demais esse debate hoje. Semana que vem você volta para a gente continuar a conversa, meu amigo. Um abraço para você. Vamos ver se vai ser aprovado e como vai ser aprovado. Quando você voltar aqui já vai estar aprovado. Talvez, né? Tomara que sim. Obrigado, Juninho. Turma, fechando o nosso programa hoje aqui na nossa Rede Brasil de televisão, na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado a todo mundo pelo carinho, hein? De volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.